No XML eu tenho quase 700 tags. No DANF, né, no PDF, eu tenho pouquíssimas informações. Eu tenho menos de 100 informações, 150 informações naquele documento fiscal. Então, é uma fração das informações que eu consigo acessar dentro do XML. Isso já acende a primeira luzinha aqui na minha cabeça, que é o seguinte, se tem tanta informação assim dentro de um arquivo XML, dentro de um arquivo, de um PDF ou de um DANF, tem tão menos informação, o que é que eu estou deixando passar? O que é que tem lá de informação que poderia estar me ajudando no meu trabalho e que eu não sei, que eu não conheço? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live onde vamos discutir estratégias que vão te ajudar a se tornar um profissional capaz de transformar horas de trabalho em minutos e, como efeito colateral, gerar para você mais tempo livre, aumento de salário e reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Eu sou o Marcos Amorim e o tema da live de hoje é como abandonar o DANF e transformar horas de trabalho em minutos na área fiscal. O primeiro tópico que eu quero trazer nessa nossa live de hoje é o que é o DANF. O mais incrível que isso possa parecer, tem muita gente que ainda hoje acredita que o DANF, aquele documento em papel, é a nota fiscal, que tem validade jurídica, que tem que carimbar, conferido, assinar canhoto, guardar lá dentro do arquivo da empresa. E a grande verdade é que o DANF ele é a representação do documento fiscal de verdade. Então, se você acredita ainda hoje que o DANF, documento em papel, é a nota fiscal, na verdade, isso não é verdade. A verdade é que ele é apenas a representação. Ele é um representante do documento fiscal verdadeiro. Então, se o DANF é a representação do documento fiscal, então, minha vida inteira eu acreditei numa mentira, né? Então, o que não é o DANF? Então, vamos desambiguar isso aí. O DANF é a representação do documento fiscal. Agora, o que não é o DANF? O DANF ele não é o documento fiscal, né? Como eu já tinha esclarecido aqui. A importância dele é simplesmente acompanhar a movimentação fiscal, ou acompanhar a mercadoria, né? O trânsito. Por que é que existe o DANF? Primeiro porque lá no comecinho da nota fiscal eletrônica, 2009, 2010, existia o costume do documento em papel. Então, todo o trânsito de mercadoria era feito com aquele documento. Então, agora a gente tem um documento eletrônico. Então, beleza. Como que a gente vai fazer agora? Se eu não preciso mais do papel, é eletrônica a informação, é dados, é digital. Ah, não, vamos criar um DANF, porque aí a gente faz a transição, né? Dá tempo do pessoal acostumar com o eletrônico e aí a gente usa o papel para poder fazer, tapar esse buraco aí, essa transição de uma coisa para outra. E acabou que ficou, a gente já tem aí 11, 12 anos que isso está rolando e até hoje tem gente que acredita que o DANF é o documento fiscal. De fato, não é. Por que ele não é o documento fiscal? Porque é o seguinte, o documento ele precisa ter uma validade jurídica. Tá? Então, hoje a gente tem essa validade jurídica através do certificado digital. Então, a empresa vai lá, emite o documento, manda para o fisco, assina digitalmente e esse documento é o documento de verdade, né? Que é o arquivinho XML. Isso é o documento fiscal, tá? O DANF não é documento fiscal com validade jurídica. Inclusive, você pode ter XMLs que não são documentos fiscais. O que vai fazer com que o documento seja realmente um documento fiscal reconhecido pelo fisco? É a validade jurídica, é a assinatura digital. Então, tem sites que você baixa o XML sem validade jurídica, só os dados. Você tem os dados da nota fiscal, mas aquilo para efeitos fiscais, né, efeitos jurídicos, não tem validade nenhuma. Justamente porque não tem assinatura eletrônica, assinatura digital do emitente do documento. A mesma coisa é o SPED. Você pode gerar um SPED fiscal, por exemplo, e mandar para um contribuinte ou para quem você quiser. Se não tiver assinatura digital, não tem validade jurídica. Né? Foi transmitido, não foi homologado pelo fisco. Então, o mais importante, falando de documento fiscal hoje em dia, é essa assinatura digital. Como o DANF é um documento em papel, né, a representação desse documento digital, ele não pode ser considerado, portanto, um documento legal. Perfeito? Então, qual a diferença então, entre o DANF e o XML? Então, basicamente, o DANF é uma representação em papel que vai trazer alguns dados, não todos os dados, de um XML. O XML, hoje, para vocês terem ideia, tem quase 700 tags de informações. As tags ou tags são as informações que contêm ali dentro o número da nota fiscal, chave de acesso, os dados do fornecedor, os dados do emitente, do destinatário, do prestador de serviço, dos produtos. Então, tem uma série de informações ali dentro, tipo de pagamento da nota, que
vão agregar e vão compor, né, um conjunto, que é um XML, é um conjunto de dados, é um conjunto de informações, com uma assinatura digital, que também é uma informação. Isso convencionou-se chamar de nota fiscal eletrônica. Então, isso aí, para todos os efeitos, é que é o nosso documento hoje em dia. O DANF, ele simplesmente é a representação disso, é uma foto de baixa resolução desse documento. Por quê? No XML eu tenho quase 700 tags, no DANF, né, no PDF, eu tenho pouquíssimas informações. Eu tenho, sei lá, informações do produto, eu não contei, mas sei lá, menos de 100 informações, 150 informações naquele documento fiscal. Tá? Então é uma fração das informações que eu consigo acessar dentro do XML. Isso já acende a primeira luzinha aqui na minha cabeça, que é o seguinte, pô, se tem tanta informação assim dentro de um arquivo XML, dentro de um arquivo, de um PDF ou de um DANF, tem tão menos informação, o que é que eu estou deixando passar? O que é que tem lá de informação que poderia estar me ajudando no meu trabalho e que eu não sei, que eu não conheço? Então, já deixa isso aí para você refletir. Próximo tópico aqui. Uma coisa que eu anotei aqui. Normalmente, quando você dá muita importância para o DANF, né? Então tem empresas que recebem o DANF, então clientes até hoje que fazem assim, cara, não usa mais papel não, cara, tem que botar no papel, porque tem que carimbar, tem que assinar, tem que mandar para o financeiro, ainda tem esse processo extremamente manual, extremamente burocrático dentro das empresas, e que não serve para absolutamente nada. Depois pega a nota, bota em fichário, o arquivo, só está ocupando espaço, né? Gastando recursos financeiros da empresa, toner, eletricidade, papel. Tudo isso poderia estar sendo evitado se eles utilizassem a informação da nota fiscal eletrônica. Então, para fazer uma analogia para vocês entenderem a diferença da coisa, é como se você fosse comer uma banana e você descascasse ela, jogasse a banana fora e comesse a casca. Então, hoje em dia, as empresas que dão todo esse tratamento, que guardam as informações do PDF e do papel, estão tendo esse comportamento, como se eu fosse comer uma banana, jogasse a banana fora e ficasse com a casca. Tá? Isso aí vai gerar uma série de problemas para as empresas, porque você precisa manter os documentos fiscais que deram origem lá à sua apuração do ICMS, por exemplo, por pelo menos 5 anos. E aí, a empresa que faz isso, que guarda o DANF, o PDF, além de ter todos esses custos de impressão, de toner, de papel, espaço físico, pessoa para poder administrar aquilo, ela ainda vai ter o risco de ser multada. Eu, particularmente, já vi empresas que tomaram multa de R$30 mil por não ter os XMLs guardados, não ter a posse dos XMLs. Então, é muito importante, é muito delicada essa questão do XML. Tá? Então, se você atua hoje numa empresa comercial, numa empresa industrial, ou se você atua no setor fiscal de um escritório contábil, procure saber do seu cliente, ou procure saber da empresa onde você atua. Vocês têm a guarda dos XMLs? Como é que vocês guardam essas informações? As notas emitidas, as notas recebidas? Engraçado, é mais fácil para uma empresa hoje, um contribuinte, acessar os XMLs que ela recebeu do que os XMLs que ela emitiu em um determinado período de tempo. Olha que negócio louco. Então, assim, as empresas têm que tomar cuidado redobrado com as informações que elas emitiram ao longo do tempo. Que o fisco, via de regra, não disponibiliza uma maneira de você fazer o download dessas informações. Então, você tem que ter a guarda do XML, que é o documento de verdade, todos os de entrada, todos os de saída, ter uma pastinha, isso na nuvem, fazer backup. É importantíssimo por N razões. Eu vou te mostrar ao longo dessa live de hoje quais são os benefícios que você tem por estar trabalhando com XMLs ao invés de estar trabalhando com o DANF, tá? Com o PDF. Então, a primeira vantagem que você tem é essa, de você não precisar se preocupar com espaço físico, com impressora, toner, papel, pessoa para administrar isso, comprar fichário, furar papel. Então, todas essas atividades vão acabar fazendo você gastar muito tempo e muito recurso financeiro da empresa. E o pior de tudo é que todo esse trabalho não tem absolutamente nenhuma validade jurídica. Isso quer dizer que se o fisco te pedir a movimentação fiscal dos últimos 5 anos e você mandar um monte de fichário para ele com nota fiscal em papel, não vai adiantar de absolutamente nada. Por quê? Porque o documento de verdade com validade jurídica é a nota fiscal eletrônica, ou seja, é o arquivo XML. Então, só vai lhe dar trabalho isso. Então, quais são as vantagens que eu tenho de possuir, de ter pelo menos 5 anos nos meus arquivos XML? Primeira grande vantagem é que eu não preciso me preocupar com nada disso. Tipo, o custo é quase zero para armazenar. Eu crio uma pasta no meu computador,
guardo os XMLs, as informações lá dentro dessa pasta, depois eu faço uma cópia para o pendrive, coloco numa pasta em nuvem e pronto. Está resolvido, não ocupei espaço nenhum, não ocupou tanto assim do meu tempo. É um processo muito mais fácil de gerenciar essas informações, esses dados. Então, se você não tem isso aí na empresa onde você atua, se você atua na empresa comercial industrial, procure saber e já coloque a importância disso. Isso já vai começar a te dar um certo destaque aí dentro, que você está preocupado com uma questão que vai reduzir risco da empresa e que vai reduzir também a possibilidade de ela tomar um auto de infração ou dela ser multada, por exemplo, por não ter a posse desses dados. Então, lembra que eu sempre defendo aqui, um resolvedor de problemas ele vai buscar sempre ajudar as empresas a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Então, quando você, uma questão simples como essa, você vai lá e procura entender e resolver isso, você já ajudou a empresa a reduzir o risco dela ser autuada, de tomar uma multa, e a reduzir o custo, que não vai precisar mais. Imagina quanto de papel vai ser economizado só nisso aí, né? Quanto de toner, quanto de eletricidade, o tempo dos funcionários que trabalham com esse documento, com toda essa documentação manual. Claro que tem uma questão de adaptação, que é sempre, nunca é fácil você fazer isso, tirar a pessoa de uma rotina que ela já está acostumada e mudar para uma outra, mas normalmente depois que você faz essa transição, passa um pouquinho e você pergunta a pessoa, quer voltar como era antes? Nem a pau, Juvenal. Então, assim, é algo que é incômodo, mas que é muito benéfico. Hoje eu pergunto para você, você já tem aí algum tempo na área fiscal como eu venho lá desde 2010, se eu perguntar para alguém daquela época, cara, você quer voltar para a nota fiscal manual? Dificilmente a pessoa vai dizer que quer. Por quê? Porque é muito mais prático a gente usar hoje as informações digitais, os XMLs, né? Para quem sabe usar XML. Boa parte, ainda não sei precisar qual percentual disso, mas eu vejo boa parte das pessoas ainda trabalhando com nota fiscal em papel, ainda trabalhando com DANF, com PDF, né? Que é aquele documento, como se fosse um documento impresso dentro do computador. Então, assim, não faz mais sentido hoje a gente tratar as informações do XML dessa forma. Está na hora da gente evoluir isso. Então, além dessa pequena primeira vantagem que eu dei, tem outras vantagens. Por exemplo, o que é que eu preciso para fazer recuperação tributária de um cliente? Eu preciso dos XMLs dele. O que é que eu preciso, por exemplo, agora que está na moda e todo mundo está querendo fazer? Eu quero excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Estou prestando um serviço para o meu cliente. Poxa, eu preciso dos XMLs dele. Porque eu tenho que validar de onde foi que veio essa informação. Esse produto, principalmente as empresas que são de lucro presumido, né, que faz a escrituração dos pés de contribuições de forma consolidada. As empresas de conta corrente, regime de caixa, né, que paga só aquilo que recebeu. Então, principalmente essas empresas precisam ter a posse dos seus XMLs, porque é de lá que a gente vai puxar os dados, que a gente vai analisar, o que a gente vai utilizar para fazer a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Aí a empresa não tem a informação, não tem o XML, não sei onde foi parar, perdi, tocaram fogo no servidor. E agora, como é que você vai fazer a exclusão do ICMS? A empresa pode estar literalmente jogando fora dezenas ou centenas de milhares de reais porque não tem dentro da empresa os XMLs que deram origem àquela escrituração. Então, é algo de suma importância você ter o XML, né, o arquivo aí dentro da sua empresa. Se você atua no escritório contábil, conversa com o seu cliente, explica para ele a importância de ter isso. Qualquer coisa que ele for fazer, ele vai precisar ter essas informações na mão, para analisar, para cruzar. Então, tem uma série de benefícios, de coisas que a gente pode fazer uma vez que a gente tem essas informações, esses dados no formato XML nas mãos. E se eu não guardar os XMLs, o que é que vai acontecer? Pô, já falei, né? Você tem aí potencialmente uma multa. Então, você pode ser multado simplesmente porque você não guardou a documentação fiscal da maneira que o fisco lhe pede, que atualmente é o XML, é o arquivo XML, não o PDF ou o DANF em papel. Mas aí é o seguinte, agora surge um problema. Por que a maioria das pessoas ainda utiliza, não sei se é a maioria, mas boa parte das pessoas ainda utiliza o PDF, ainda usa o papel? Simplesmente porque talvez elas não saibam como que funciona o arquivo XML, como é que ele é por dentro. Então, assim, talvez toda essa resistência de migrar do papel, de mudar do PDF para o formato XML, é porque, cara, eu não sei nem para que lado vai, eu não sei o que é que tem dentro de um arquivo XML, eu nunca abri um arquivo XML, eu já abri, mas não entendo nada do que tem ali dentro. Então, assim, talvez esse seja o problema central. E como é que eu faço para sair, né, desse problema, para me livrar dessa situação? Eu tenho um incentivozinho para você aqui. Então, ó, a Receita Federal ela tem lá um relatório anual de fiscalização.
Nesse relatório, ela conta como é que aconteceu, né, o processo de fiscalização ao longo do ano, do ano anterior, e qual o plano para o ano atual. No último relatório que eles geraram, eles trouxeram o plano, né, do ano de 2021 de fiscalização e também falaram sobre os anos anteriores. E assim, em 2019, a Receita Federal bateu um recorde de emissão de autos de infração no valor de 205 bilhões de reais, 205,66, se não me engano. Então, aqui é que eles atribuíram esse aumento, né, esse recorde na emissão de autos de infração. Eles atribuíram alto investimento em tecnologia, né, em aumentar a capacidade ou assertividade das suas autuações fiscais. Como que eles estão fazendo isso? Com tecnologia. Então, eles estão investindo em profissionais, estão investindo em equipamentos, estão investindo em softwares para tornar cada vez mais preciso o cruzamento de informações e, com isso, melhorar o grau de, eles chamam de grau de aderência, né, das autuações que eles estão fazendo. Eles estão tendo um grande sucesso nisso. Pra você ter uma ideia, de 2016 para 2017, eles deram um salto de 120 bilhões, 121 bilhões em autos de infração por ano para 200 bilhões, 204 bilhões, acho que foi 204,99, que era o recorde anterior a esse de 2019. Então, assim, tudo isso está vindo desse investimento massivo em tecnologia. Então, é importante que a gente também comece a se inserir nesse mercado. Como é que eu consigo me inserir nesse mercado? Como é que eu consigo tirar proveito desse mar de dados, de informações que estão rolando por aí? Então, o primeiro passo que você vai precisar, né, já que o problema é que eu não sei nada de XML, eu não sei nem para que lado vai. Então, a primeira coisa que precisa saber é aonde que está essa informação, como é que eu descubro como funciona um arquivo XML. Então, eu posso te dar uma dica. Primeira dica que eu dou, o primeiro vídeo que eu fiz nesse canal aqui falando sobre esse processo de automação fiscal, né, de transformar horas de trabalho em minutos, foi falando justamente sobre como importar os dados de um arquivo XML para dentro do Excel. E lá dentro a gente fez alguns relatórios, e na aula seguinte, que foi a aula 2, eu ensinei como que funcionava essa estrutura, onde que eu encontro o layout do XML, como é que eu faço a leitura dele, né? Eu fiz importando, por exemplo, para o Excel, ele tem lá a listagem de todas as tags. Então, com base nisso, eu fui explicando, essa tag faz isso, essa tag faz isso, essa tag faz aquilo outro. No meu próprio layout, você tem as informações do que é, né, para que serve cada uma das tags. Então, eu recomendo vocês vão lá no meu canal e procurem essa aula 2, onde eu explico a estrutura de um arquivo XML. Então, você já vai começar a te ajudar a dar os primeiros passos. Você vai entender o que é um arquivo XML, quais são as informações que tem ali dentro, e você vai começar, quando você entende quais informações que tem ali dentro e como que aquilo está organizado, você vai começar a pensar, cara, essa informação aqui vai me ajudar em resolver tal trabalho, resolver tal problema. Vou dar um exemplo bem simples. Eu preciso gerar um relatório de fornecedores do Simples Nacional. Então, eu tenho uma empresa, sou um contribuinte de ICMS, compro de vários fornecedores. E eu quero uma lista de todos os fornecedores que são Simples Nacional, porque eu quero checar as notas deles, para saber se eu estou pegando lá o crédito que eles me dão direito no XML ou não. Então, eu poderia fazer isso pegando nota a nota, né, e consultando no site da própria Receita Federal se a empresa é ou não optante pelo Simples Nacional. Eu posso simplesmente pegar um documento fiscal dessa empresa e verificar uma tag que tem dentro do XML. Que tag é essa? É a tag CRT, que é o Código do Regime Tributário. Então, dentro dessa tag, ela me diz se quem está emitindo a nota fiscal é contribuinte do ICMS ou não, se ele é optante do Simples Nacional ou não. Se ele já ultrapassou o sublimite de receita bruta. Então, o cara é Simples Nacional, mas ultrapassou o sublimite estadual, por exemplo. Então, lá também vai ter essa informação. Então, tem todos esses dados dentro de um arquivo XML. O que é que me falta muitas vezes? Me falta esse conhecimento mais técnico de como que eu entro naquele arquivo e eu consigo encontrar as informações que tem ali dentro. E a partir do momento que eu entro e entendo isso, o passo seguinte é eu começar a utilizar essas informações a meu favor, que é o segundo passo. Então, o primeiro passo, entender como o arquivo funciona. Segundo passo, eu vou aprender a manipular esses dados, esses arquivos, né, do arquivo XML. Que é manipular? Pô, eu extrair a informação que eu preciso, é alterar a informação que estiver lá dentro. Ah, Marcos, então quer dizer que eu vou ter que ser um programador? Eu vou ter que, agora, além de atuar na área fiscal e tributária, de resolver pepino de cliente, de ser psicólogo, eu também vou ter que ser programador? E aí é que tá. Absolutamente não. Vou fazer outra analogia para você entender. Você está em sua casa, de repente a lâmpada queima.
A lâmpada da sala queimou. Você precisa fazer uma faculdade de engenharia elétrica para poder trocar a lâmpada? Você precisa fazer um curso técnico, né? Você precisa ser um técnico em eletricidade, não sei se é assim que chama, para poder trocar uma lâmpada? Não, cara. Você precisa, no máximo, de uma escada, né? Ou de uma cadeira. E você sobe nela, vai lá, desenrosca a lâmpada, coloca a rosca, já foi. Está resolvido o problema. Então, assim, um eletricista tem a habilidade, né? Tem a habilitação para trocar uma lâmpada? Com certeza. Mas eu que não sou um eletricista, consigo trocar uma lâmpada? Consigo. E funciona direitinho, da mesma forma que um eletricista conseguiria fazer. Então, nesse caso, é a mesma coisa. Você não precisa ser um programador para você conseguir manipular dados de arquivos XML. Você só precisa aprender a quebrar esse galho, a trocar essa lâmpada. E vai ficar tão bom quanto se um programador tivesse feito. Então, no final das contas, você não precisa ter toda a habilidade de um profissional de programação, por exemplo, para conseguir resolver seus problemas da área fiscal e tributária, para conseguir transformar horas de trabalho em minutos no seu dia a dia. Você precisa simplesmente saber como que você manipula essas informações, da mesma forma que você só precisa saber como é que troca uma lâmpada para você ter energia elétrica, para você ter luz na sua casa. Não precisa saber fazer um projeto de iluminação completo para uma residência ou para um prédio. Você só precisa saber comprar a lâmpada e trocar ela. E acabou. Então, assim, eu preciso... O que é que eu preciso saber, né? Para eu abolir o dump da minha rotina. Então, a gente falou XML, né? XML é importante, você tem que ter a posse disso, porque tudo que você for fazer, recuperação tributária, revisão de escrituração de documentos no SPED, tudo isso você vai precisar de dados dos arquivos XML. Então, é importantíssimo ter de posse essas informações. E o fato de ter essas informações vai te dar a possibilidade de reduzir drasticamente, como eu gosto de dizer, de transformar horas de trabalho em minutos no seu dia a dia. Porque ao invés de você acessar as informações nota a nota, lá procurando nota, ou procurando dump, ou procurando PDF dentro do seu computador, você vai ter a capacidade de fazer isso de uma maneira eletrônica, de uma maneira muito mais rápida, utilizando alguns recursos de programação, né? Eu listo normalmente 4. No caso do XML ainda é mais fácil, porque você basicamente só vai extrair informações. São nem 4 habilidades, é uma habilidade só. Como é que eu extraio as informações? Como é que eu tiro os dados dentro do XML e trago esses dados para dentro do Excel? Perfeito? Então, essa habilidade é mais do que suficiente para você matar de uma vez o dump da sua rotina. Isso quer dizer que eu nunca mais vou olhar para um dump na minha vida, para um PDF na minha vida? Não, não é isso que eu quero dizer. Então, tem situações, por exemplo, eu preciso fazer análise de uma nota fiscal. O cliente mandou para mim a nota e está com a base legal errada. Pô, eu vou lá, eu posso abrir o dump, pego a chave de acesso, abro, olho lá o dump, vejo qual foi a informação que o contribuinte colocou e eu tomo uma posição a partir disso. Mas para fazer análise de muitos dados, né, de dados massivos, é muito improdutível usar essa estratégia. É muito melhor eu entender, né, eu vou gastar um pouquinho do meu tempo, não falo nem gastar, investir um pouquinho do meu tempo em aprender como que funciona esse processo todo, para daí eu conseguir ganhar todo esse tempo lá na frente. Então é algo que é de suma importância. Então, basicamente, você vai aprender a extrair os dados do XML para dentro do Excel. Como que eu vou fazer isso? Então, como eu falei, lá no meu canal tem uma aula onde eu ensino você a fazer isso desde o começo. Então, cara, eu não sei nada de Excel, muito menos de XML, não sei nem para que lado vai. Então, procura aqui no meu canal a aula 1, onde eu ensino como extrair as informações de um arquivo XML para dentro do Excel. Eu vou te dar todo o passo a passo ali. Não é a forma mais eficiente de todas, né? Tem uma forma que é mais fácil, mas assim, se você não sabe nada de Excel, não sabe nada de VBA, que é a ferramenta que a gente utiliza para fazer essas manipulações de dados, já é um excelente começo. Você vai conseguir sair dessa aula já extraindo as informações que você vai precisar para utilizar no seu dia a dia de trabalho. E aí, como é que eu faço para começar, né, para dar os meus primeiros passos nessa rotina? Então, normalmente, tudo que a gente faz na nossa vida parte de uma necessidade, parte de um problema que a gente tem. Então, ó, eu tenho uma situação que é muito comum no meu dia a dia, que é no mês, né, que é fazer a apuração do ICMS. Para eu fazer a apuração do ICMS, eu preciso me certificar que todas as notas de saída e todas as notas de entrada estão lançadas dentro do meu arquivo SPED, lá no meu SPED fiscal. Então, normalmente, né, comumente, como é que as pessoas fazem? Eu gero lá um relatório, que pode ser em Excel, pode ser em PDF, pode ser em papel, onde eu tenho as informações das notas fiscais que eu lancei, seja notas fiscais de emissão própria ou as notas fiscais de entrada, né, as notas fiscais emitidas por terceiros. Quando eu faço isso, o que é que eu estou fazendo? Eu estou buscando
verificar, dar mais segurança ao meu trabalho, dar mais segurança à minha rotina. Só que quando eu escolho dar mais segurança à minha rotina de trabalho, o que é que eu estou fazendo? Estou sacrificando a praticidade e estou sacrificando a velocidade de execução dessa rotina. Isso no mundo real acontece, tá? Então, ao invés de eu utilizar o meu computador e os dados que estão lá no XML, os dados que estão lá no SPED, cruzar essas informações para poder alcançar o resultado que eu espero, eu simplesmente vou pelo mais fácil, por aquilo que eu conheço. Eu imprimo um documento. É engraçado que às vezes a gente exporta essa informação para Excel, pega a informação do Excel e imprime numa planilha. Eu trabalhava numa empresa, numa indústria que fabricava painéis elétricos lá em 2009. Foi um dos meus primeiros empregos. E eles tinham justamente essa prática lá. Eles tinham uma planilha que tinha todos os produtos que eles tinham em estoque e as quantidades. Aí como é que eles faziam para controlar o estoque? Eles pegavam essa planilha, tinha acho que mais de 1000 itens, imprimia a planilha, papel, e aí a gente tinha uma espécie de livro lá onde tinham todos os produtos e as quantidades da última contagem que tinha sido feita. E a partir daí, tirava alguma coisa do estoque, menos tal quantidade. Colocava alguma coisa no estoque, mais tal quantidade. E assim ia. Então, assim, hoje eu vejo que na área fiscal e tributária tem muita empresa, tem muita gente que ainda atua como se fosse lá no tempo das cavernas, no tempo da contabilidade, que o cara fazia lá conta T, né? Lançava na mão aquelas informações. O escrivão, né? A figura do escrivão, o cara que vai lá e escreve as coisas que tem que colocar, registra lá os fatos. Então a gente não precisa mais ter esse comportamento na área fiscal e tributária hoje. Não só não precisa, como quem continuar tendo esse tipo de comportamento vai tender a desaparecer. A gente está vendo aí, vindo tecnologia massivamente, está vendo já robôs, né? Robôs não humanoide como a gente vê, andando e tal, mas robôs que a gente tem dentro do nosso computador que são capazes de fazer tarefas repetitivas, tarefas que uma pessoa faria hoje normalmente. Então a gente precisa cada vez mais aprender a manipular os dados, aprender a manipular essas informações, porque é isso que vai permitir que a gente não só, eu costumo dizer, não só que a gente sobreviva no mercado, não só que a gente sobreviva na área fiscal e tributária, mas que a gente prospere. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia tem pouquíssimas pessoas que possuem essa habilidade. Pouquíssimas pessoas sabem como transformar horas de trabalho em minutos. E pouquíssimas pessoas sabem quão valiosa é essa informação, quão valioso é saber disso. Como eu falei aqui, cara, eu preciso excluir o CMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. É um trabalho absurdo, porque eu tenho que ir item a item, verificar se o produto é ou não tributado pelo PIS e COFINS, né? E pelo ICMS. Então tem que ser tributado pelos dois. Se tiver tributação de ICMS e o produto for tributado de PIS e COFINS, aí eu pego ele e posso excluir da base de cálculo. Se não, não. Então o produto tem tributação, só que o CST dele é 0,6, por exemplo. Eu não tenho nada que excluir. Posso até excluir o valor da base, mas não vai ter efeito nenhum, porque CST 0,6 é a alíquota zero de PIS e COFINS. Então imagine você pegar um cliente que emite 500, 600, 800 notas, um supermercado da vida, por exemplo, que emite milhares de NFCS todos os meses, e você tem que fazer essa análise item a item, documento por documento, para poder lançar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. É totalmente inviável você fazer esse tipo de trabalho. Então, o que é que vai me permitir fazer esse trabalho com uma velocidade aceitável? Não só uma velocidade aceitável, mas assim, que eu consiga fazer isso para diversos clientes, num espaço de tempo muito curto. É justamente aprender a manipular as informações de arquivos XML e de arquivos SPED. Então, quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver? Olhando do ponto de vista macro, são 3 habilidades. Manipular XMLs, manipular arquivos TXT e cruzar os dados entre si, cruzar essas informações. Tá? E no caso do XML, que é o nosso caso aqui da aula de hoje, que eu estou explicando para vocês como se desvencilhar, como acabar com o PDF na sua rotina. Eu só preciso saber fazer uma coisa, que é extrair essas informações. Entender como funciona esse layout. Eu preciso saber se o meu fornecedor é Simples Nacional ou não, sim ou não. Então tem uma tag lá dentro, que se eu souber como eu extraio aquela informação entrada para um relatório em Excel, por exemplo, está resolvido o meu problema. Eu acabei de economizar, sei lá, 1 dia, 2 dias inteiros de trabalho, que eu ia passar lançando chave de acesso, primeiro organizar, né? Encontrar todas as notas fiscais de fornecedores diferentes, já vai dar um trabalho para você. Depois, abrir documento por documento, pegar o CNPJ da empresa, colar lá na consulta se é optante pelo Simples Nacional ou não, esperar sair o resultado. Saiu, aí tem gente que quer comprovar
que então realmente eu fiz a consulta e apareceu aqui que a empresa é optante do Simples Nacional. Aí o que é que você vai fazer nesse caso? Você vai imprimir lá o documento, botar em PDF, ou botar em papel, ou quanto tempo você perde? O tempo que você demora hoje para fazer essa conferência, sei lá, em 100, 200 clientes, 200 fornecedores, para saber se ele é optante pelo Simples Nacional ou não, você conseguiria fazer no tempo de uma execução dessa, de um ciclo desse, de pegar a chave, colocar no site, verificar se é optante do Simples Nacional ou não, salvar o PDF, você consegue fazer isso em segundos hoje, se você souber extrair a informação que está dentro de um arquivo XML. Então, é uma informação, um conhecimento extremamente valioso, extremamente poderoso para quem atua na área fiscal e tributária, porque vai te permitir não só resolver os seus problemas do dia a dia, mas também, por exemplo, empreender, oferecer serviços que as empresas precisam, né? Oferecer recuperações tributárias, oferecer a auditoria dos SPEDs, a correção desses arquivos. Então, tudo vai passar por essas 4 habilidades. Se você souber como extrair, alterar, inserir e deletar registros no SPED, por exemplo, ou em arquivo XML, você zerou todo e qualquer problema que existe dentro da área fiscal e tributária hoje. Então, você tem a ferramenta, você sabe como fazer e você sabe como fazer de uma maneira eficiente, de uma maneira produtiva, o que vai, logicamente, elevar o seu grau de empregabilidade, aumentar o seu valor dentro do mercado. Porque, como eu falei, tem praticamente ninguém que sabe disso. Então, você que está aí me vendo, me acompanhando aqui até agora nessa live, aí onde você atua, onde você trabalha, tem a pessoa que tem esse conhecimento? As chances são que não. Né? E as chances são que você talvez também não conheça ninguém que tem essa habilidade no seu ciclo próximo, aí dentro do trabalho, o ciclo de amigos. Então, isso mostra quão valiosa e quão rara é essa oportunidade, né? Essa habilidade dentro da área fiscal e tributária hoje. Não é à toa que 2 dos meus alunos já receberam, a empresa já criou cargos específicos para eles. Tem um que trabalha numa empresa que tem 90 filiais só no Brasil, uma multinacional. Criaram um cargo só para ele atuar fazendo esses processos, né? Transformando horas em minutos, automatizando rotinas de trabalho. E um que trabalha no escritório contábil que aconteceu a mesma coisa. A empresa foi lá, criou um cargo, cara, não vai embora não, fica aqui com a gente. Eu criei um cargo para você, você vai ter mais liberdade para poder desenvolver suas rotinas aqui. Fica aqui com a gente que o seu trabalho é muito valioso, o seu trabalho é muito importante para a gente. Entendeu? Prêmio, aumento de salário. Aconteceu meio mundo de coisa na vida desse cara, por causa que eu estava até conversando com ele hoje, né? Ele conversando comigo, me agradecendo. A vida profissional dele deu uma guinada por causa das coisas que ele aprendeu comigo. Eu falei, cara, não, eu só te mostrei o caminho. Foi você que pegou lá o conteúdo, foi você que aplicou e foi você que gerou o resultado. Então, o mérito é totalmente seu. Né? E a mesma coisa eu digo para vocês. Então, independente de você ser meu aluno ou não ser meu aluno, tem muito conteúdo aqui dentro do canal. Mergulha nesse conteúdo, investe o seu tempo. Né? A gente já falou aqui várias vezes sobre isso, de não gastar o seu tempo todo. Investe um pouquinho, gasta o seu tempo quase todo, mas tira meia hora por dia, tira uma hora por dia para investir o seu tempo, para aprender algo que vai te retornar valor no futuro, que vai te retornar alguma coisa. E quando eu falo valor, não estou falando só de dinheiro, tá? Estou falando de você ter mais tempo livre, por exemplo, para estudar a legislação fiscal tributária, mais tempo livre para você aprofundar nas particularidades de um cliente seu, você melhorar a qualidade do serviço que você presta para ele, para você sair do operacional e começar a ocupar um cargo de supervisão, um cargo de gerência dentro da empresa onde você atua. Então, todas essas coisas são resultados que eu estou falando, né? São os valores que você consegue gerar. E tudo isso vai nascer disso. Quem atua na área fiscal e tributária hoje em dia e não tem esse conhecimento vai tender a ficar de fora do mercado. A não ser que tenha um conhecimento muito avançado, muito grande da legislação, de como as coisas funcionariam nos detalhes, essa pessoa vai tender a ficar para trás do mercado. Porque mesmo as pessoas que têm conhecimento na área fiscal e tributária, os softwares já estão começando a ocupar esse espaço. Hoje em dia você lança um NCM num sistema e ele te diz tudo. Se o produto está na substituição, se não está, se tem redução de base, se é isenção. Fala se o produto é alíquota zero de PIS e COFINS ou não, te dá a ficha completa. Qual o código que você tem que usar para escriturar no SPED fiscal. Então, todas essas informações, hoje a gente já tem acesso fácil. O que é que a gente não tem? A gente não tem profissionais capazes de lidar com essa montanha de dados e de organizar esses dados para as empresas de uma maneira que ajude elas a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Perfeito? Então, o caminho é por aí. Você abandonar o DANF, abandonar esse PDF e começar a procurar entender como funciona a dinâmica dos dados, das informações e adicionar isso no seu portfólio, adicionar isso como uma habilidade sua de trabalho. Então, basicamente era isso que eu queria te apresentar na nossa live de hoje. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo conteúdo da semana. Até lá. Tchau, tchau.